qual a responsabilidade dos intelectuais de esquerda perante a situação política catastrófica do Brasil? É isso que a gente vai discutir depois da vinheta. Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. É um livro que eu já estava querendo ler há um tempão, mas eu não sei porquê, eu fui passando outros livros na frente e olha, eu me arrependo muitíssimo, porque o livro é uma bomba, eu deveria ter lido ele já há muito tempo, assim que eu tive a chance de baixar, porque é um dos melhores livros que eu já li. E se você acompanha aqui o canal, você já sabe que eu já li muitos livros e muitos livros excelentes, mas esse aqui, ó, tem um espaço guardadinho aqui no meu coração, porque é realmente excelente. E o autor vai falar sobre o quê? Bom, como o título já dá a entender, ele vai falar da corrupção da inteligência. Isso que os intelectuais de esquerda fizeram com a nação brasileira ao longo de décadas. Nesse sentido, ele vai no mesmo caminho, por exemplo, do Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho, que eu também já fiz resenha aqui, também é um outro livro excelente. E assim, eu me atrevo a dizer que a corrupção da inteligência consegue ser melhor do que o Imbecil Coletivo. Porque a forma como o autor explica as coisas, assim, apesar de ser muito conteúdo e de ser uma coisa assim muito complexa, ele tem uma capacidade didática assim fenomenal. Ele consegue explicar sem simplificar demais em conceitos assim importantíssimos. Por exemplo, num livro falando sobre corrupção da inteligência e sobre o papel da elite intelectual esquerdista nessa corrupção, o autor não poderia deixar de falar sobre a nova esquerda, principalmente o granchismo. E ele faz isso de uma maneira que assim, conseguiu superar o professor Olavo. E vocês sabem que assim, eu sou uma enorme fã do professor Olavo, eu adoro o jeito como ele explicava, infelizmente já não está entre nós, as coisas, mas assim, o Flávio Gordon, que também é um grande admirador do Olavo, conseguiu superá-lo nesse sentido. Eu acho que a explicação que ele dá da nova esquerda de modo geral e do granchismo é assim, simplesmente fenomenal. Então, se você não sabe de que diabos eu tô falando, eu vou resumir aqui, bem resumido, mas assim, não considere que é algo pouco relevante, muito pelo contrário. Assim, se você não souber, já disse isso em outro vídeo, mas vale a pena repetir. Se você não souber o que é granchismo, o que é a nova esquerda, você está perdido, você não vai entender nada do mundo de hoje. Você pode achar que está entendendo, mas não vai estar entendendo nada. Fim do parênteses. Então, o granchismo, como o autor vai dizer, vamos começar do começo. Houve a Revolução Russa e depois houve essa guerra civil na Rússia. E os comunistas, os bolcheviques, perceberam que a população estava resistindo muito a esse novo totalitarismo, principalmente por conta dos valores tradicionais que essa população proletária camponesa tinha. Com isso, houve toda uma reflexão, principalmente anos depois, feita pelo Antônio Gramsci, que ao invés de você primeiro tomar o poder e depois você fazer uma mudança na cultura, ele vai afirmar que é necessário primeiro você mudar a cultura para que depois a esquerda possa assumir o poder. Mas também não é assim mudar a cultura de uma tacada só. O Antônio Gramsci, ele vai ser a favor de uma espécie de lavagem cerebral a conta-gotas. Ele vai dizer que os intelectuais são as figuras principais nessa revolução. E aqui, como intelectual, ele não está pensando apenas, por exemplo, num pesquisador de universidade. Ele está pensando assim, em qualquer pessoa que seja capaz de influenciar a opinião. Pode ser um jornalista, um ator, um músico. Não precisa necessariamente ser aquele intelectual tradicional do jeito que a gente entende.
E o objetivo é ir mudando a cultura, como eu disse, aos poucos, de um modo bastante sutil, até para não provocar resistência, de modo que ao longo do tempo a cultura vai mudar de uma cultura burguesa conservadora para uma cultura esquerdista revolucionária, sem que as pessoas se deem conta. E nisso a gente pode dizer que eles obtiveram um sucesso assim estrondoso. Como eu já comentei, e vocês inclusive já comentaram aqui nos comentários em vários outros vídeos, praticamente até uns anos atrás, todo mundo no Brasil era de esquerda, mesmo sem saber, o que me inclui. E assim, a gente não tinha, até bota aí uns 20 anos atrás, muita informação acerca de pensadores conservadores, de direita. Assim, o debate público era entre extrema esquerda e, no máximo, assim, uma social-democracia que já era vista, assim, como extrema direita. Muita gente, inclusive, acredita até hoje que o PSDB é de direita, sendo que é mais um partido de esquerda. Então, a gente pode ver só por isso que essa estratégia do Gramsci teve muito sucesso no Brasil. Ela vai começar a ser implementada assim na década de 70, em pleno período do regime militar. Aí você pode estar se perguntando, mas não tinha censura? Os militares eles não atacaram a esquerda? E aí vai vir essa crítica que tanto o Flávio Gordon quanto o Olavo de Carvalho fazem, que os militares eles foram, na falta de uma palavra melhor, burros. Porque o que eles fizeram foi combater a esquerda armada, que, aliás, vamos abrir um parêntese aqui, já existia antes da Contra-Revolução de 64. Existe também essa lenda da esquerda de que a luta armada, a guerrilha, ela só começou depois da Contra-Revolução de 64, mas não é verdade. Existem documentos falando que Cuba estava procurando treinar guerrilheiros brasileiros já antes de 64. E existe também relatos, documentos de guerrilheiros brasileiros sendo treinados na China do Mao Tse Tung também antes de 64. Tá? Fecha parênteses. Voltando. Então, o regime militar, eles se preocuparam em combater essa esquerda armada. E eles deixaram assim a cultura, eles negligenciaram. Então, apesar da esquerda estar sendo reprimida ali em termos tradicionalmente políticos e em termos de luta armada, eles tiveram amplo acesso a todas as instituições responsáveis por produzir e manter a cultura. Jornais, televisão, editoras, teatro. O autor vai mostrar que eles realmente fizeram um uso bastante eficiente dessas instituições, desses espaços que eles ocuparam. Citando apenas um exemplo, a Rede Bobo, que muita gente considera sendo de direita, já no começo dela, a maioria das pessoas que trabalhavam ali, incluindo autores de novelas, eram comunistas, assim, assumidos, não era segredo para ninguém, certo? E esse foi o processo que levou, como o título do livro diz, a corrupção da inteligência brasileira. Não é um processo que teve lugar apenas no Brasil. Foi um processo implementado em vários outros lugares, mas eu acho assim que no Brasil parece que ele teve mais sucesso do que nos outros lugares, minha humilde opinião. E é interessante notar, e o autor vai apontar isso também, que a esquerda ela se diz defensora dos frascos e comprimidos, como dizia o Chapolin, mas eles têm um desprezo pela população pobre, porque eles são contra todos os valores que a população mais de baixa renda realmente adere. Religião, família, trabalho. Eles têm uma atitude bastante condescendente em relação ao povão, de que esse povão precisa ser iluminado,
que esse povão é alienado e que eles precisam do intelectual de esquerda tão abnegado que vai realmente trazê-los para a luz. Aí o interessante é que tem todo esse papo de consciência de classe, de que a classe é o que determina como a pessoa vai pensar, mas um exemplo que contradiz essa tese são os próprios intelectuais de esquerda, que na grande maioria das vezes são de classe média ou são propriamente ricos e que têm uma visão assim proletária, enquanto que outras pessoas eles não admitem que possam ter uma opinião que iria contra os interesses de classe. E a gente vê esse tipo de pensamento assim 2.0 nos vários grupos minoritários. Você vê, para cuidar de assuntos relacionados às mulheres tem que ser uma mulher, porque só a mulher entende o que as mulheres precisam. Para cuidar de assuntos de desigualdade racial tem que ser um negro, porque o branco ele tá naquela mentalidade supremacista branca, ele nunca vai conseguir ter empatia com os problemas dos negros. É esse mesmo raciocínio de que a classe determina o modo como a pessoa vai pensar, só que deixou de ser restrito às classes economicamente falando, e agora 2.0 se expandiu para essas várias novas classes de raça, sexo, orientação sexual, mas é a mesma ladainha, certo? Fecha parênteses, onde é que eu tava? Sim, no desprezo dos esquerdistas pela moralidade do povão. Eles acham assim que eles são os iluminados e que os valores que o povo considera caros são todos alienados, burgueses. E aí a gente vê também que esses intelectuais, no alto da arrogância deles, eles se consideram no direito até de decidir quem é povo e quem não é. Então, quando o povo sai às ruas, por exemplo, para pedir o impeachment da Dilma, pode estar um camelô ali protestando, ele não é mais povo. Ele é agora membro da elite burguesa. E uma pessoa que pode ganhar 10 mil por mês, mas se ele está advogando ali esse culto esquerdista, ele passa a ser povo. Vide o Molusco. O resultado disso é que as pessoas adotam posturas de esquerda sem nem saber que essas posturas são de esquerda. E se você diz alguma coisa que, embora seja embasada em fatos, em pesquisas, etc., mas que vai contra essa narrativa, você é logo taxado de extrema-direita, de taxista, desses nomes todos. E as pessoas, muitas vezes, elas não percebem que elas sofreram uma lavagem cerebral. Então, por exemplo, existe hoje, na maior parte da população brasileira, essa ideia de que o capitalismo é ruim. Se você pergunta de onde essas pessoas tiraram essa ideia, elas vão reagir como se isso fosse uma coisa assim óbvia, como se elas estivessem dizendo que a grama é verde. E se você vai dizer, não é ruim, você fica com uma imagem de doido diante dessas pessoas, porque elas sofreram essa lavagem cerebral esquerdista durante décadas. Aí a gente volta para a questão da linguagem. Vou falar sobre isso de novo, apesar de eu me estressar tendo que repetir isso, mas parece que algumas pessoas ainda não entenderam. Um dos modos de você fazer essa lavagem cerebral é você ir modificando a linguagem. E aqui não entra apenas essa questão de inventar palavras novas, mas dar significados novos a palavras antigas. Por exemplo, a esquerda fala muito de democracia, justiça social, mas o que eles entendem como democracia e como justiça social não é o que a gente, meros mortais, entende. Então, o seu João da padaria, ele ouve o político esquerdista falando de justiça social, democracia, ele pensa, não, realmente é um negócio bacana. Porque quem em sã consciência vai ser contra justiça, democracia, bem-estar?
Só que o seu João da padaria não sabe que ali, entre os iniciados, esses vocábulos têm um significado diferente daquele que o povão entende. Inclusive, quem falou sobre isso também muito bem foi o autor de Ponerologia, Psicopatas no Poder, que fala também justamente disso. Esses psicopatas unidos nessas espécies de máfia, eles usam uma linguagem que o povão acha que entende, mas entre eles ali, eles sabem que eles já deram um significado novo a essas palavras. Aí eu vejo muita gente de direita comentando aí na internet afora que a gente não pode fazer patrulha de linguagem. Por exemplo, se você fala para alguém que não é para usar o termo mulher trans, aí já vem alguém, você tá patrulhando a linguagem igual esquerdista, tá virando militonta. Mas, gente, prestem atenção, pelo amor de Deus. Se a gente fica usando a linguagem que a esquerda criou, invariavelmente a gente vai pensar de uma maneira esquerdista. A gente tem que contestar essa nova língua, a gente tem que analisá-la, fazer os esquerdistas explicarem exatamente o que eles entendem por cada palavra. Não deixar que essa nova linguagem fique sendo usada de uma forma sem critério, sem consciência. A gente tem que usar as palavras certas para dar nome às coisas. Se a gente não faz isso, nada vai para frente. É chato. Né? Fazer o quê? Não há outra saída. Então, fica aqui o lembrete. Se alguém vier aqui abaixo e falar, a gente tem que falar do jeito que a gente quiser, sem esse tipo de preocupação, eu vou ignorar, porque você tá com minhoca na cabeça, certo? Continuando com essa questão da linguagem, é muito importante a gente destacar também a questão da espiral do silêncio, que o autor também vai explicar muito bem. O que é a espiral do silêncio? Inclusive tem um livro sobre isso, mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler. O conceito é o seguinte: procura-se criar uma ideia de opinião pública. E a opinião pública no Brasil é esquerdista, porque eles ocupam, como a gente já disse, todos os meios de produção e reprodução da cultura. Dramaturgia, jornalismo, etc. Então, eles dão a entender que a opinião esquerdista é a opinião da maioria, embora não seja. Então, se você diz alguma coisa contra, você fica ali como taxista, extrema-direita, maluco, o que eu disse antes. Apesar de que uma boa parte das pessoas não concorda com várias opiniões da esquerda. Mas como o ser humano é um animal social, a gente tem medo de ser ostracizado. Então, se a pessoa pensa, eu sou a opinião minoritária em relação ao assunto X, então eu não vou falar nada para ninguém me excluir. E isso vai criando a espiral do silêncio. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma opinião Y que vai contra o que os esquerdistas pensam e fazem todo mundo crer que é a opinião pública. E suponhamos que você concorda comigo, que você também tem opinião Y sobre determinado tema. Eu vou achar que você tem uma opinião que condiz com a chamada opinião pública. Então eu não vou me atrever a falar minha opinião para você. A mesma coisa você vai achar que eu partilho dessa opinião pública, desse consenso geral, e não vai se atrever a me contar a sua opinião sobre esse tema. Então, assim, nós dois que temos a mesma opinião sobre o assunto, não conseguimos nos encontrar para expandir essa opinião, para, às vezes, criar uma estratégia de oposição, porque a gente acha que a gente está sozinho ali. É assim que funciona a espiral do silêncio. Por isso que é importante que a gente expresse as nossas discordâncias, para que as outras pessoas que pensam como nós, para que elas possam ver, eu não estou sozinho. E aí elas vão se juntando. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube. Você que está assistindo vai pensar, não, realmente ela está falando um negócio que faz sentido, eu concordo. Aí você faz o seu próprio canal no YouTube. Aí outra pessoa que, por exemplo, não assiste o meu canal, ela assiste o seu. Ela vai ver,
não, realmente o que ele está falando faz sentido. E assim por diante, vocês estão entendendo? Assim é que a gente quebra essa ilusão de que existe essa opinião pública e que ela é toda esquerdista. Vocês estão me entendendo? Isso é bastante importante frisar. Quando eu conseguir encontrar o livro A Espiral do Silêncio, eu vou trazer aqui para vocês, mas não posso garantir que vai ser em breve. Mas eu vou procurar, tá? E agora a gente vai falar da parte que eu acho mais interessante do livro todo. A gente já falou em outros vídeos, também existem muitos livros sobre isso, sobre a questão econômica do marxismo. Já ficou provada, inclusive não é nada novo, já no início do século XX, que o marxismo, enquanto teoria econômica, não tem pé nem cabeça, não se sustenta. Inclusive, já foi provado também que Marx manipulava as estatísticas quando ele ia escrever O Capital. A gente sabe que, enquanto uma teoria supostamente científica, o marxismo não se sustenta de modo algum. No entanto, ainda existem muitos e muitos esquerdistas. E aí a gente fica pensando, mas meu Deus, mas como é que é possível, com tanta informação, que a pessoa continue insistindo no erro? E aqui o Flávio Gordon, ele teve assim uma sacada que foi extraordinária. O professor Olavo, ele já tinha falado disso, mas assim, na explicação do Flávio Gordon, eu achei assim que ele botou todos os pingos nos is. Ele vai dizer que o marxismo, ele não é apenas uma série de ideias sobre a economia. Ele é toda uma cultura política, uma espécie de religião política. Então, a pessoa, você pensa em alguém assim que se converteu a uma nova religião, seja qual for. A pessoa não adquire simplesmente um novo conjunto de ideias. Ela se transforma de uma certa maneira em uma outra pessoa. Ela adquire uma nova identidade. E o mesmo acontece com o esquerdista. Ele não tem simplesmente umas ideias acerca da economia. Ele tem toda uma nova visão de mundo, uma nova visão de moralidade. Ele tem uma nova visão dele mesmo a partir do momento que ele se torna esquerdista. E não é uma coisa assim que a pessoa se livra facilmente. Então, muitas vezes, não adianta você chegar pro esquerdista com Mises ou Hayek na mão e dizer, olha aqui, o Marx está refutado. A pessoa, para ela largar o marxismo, ela tem que fazer um autoexame da consciência. Assim, ela tem que fazer uma faxina moral para ela se livrar disso. E aqui eu não tô falando só dos outros não, tá, gente? Se você acompanha o canal, você sabe, e eu também nunca escondi de ninguém, que eu já fui esquerdista. Então, assim, claro, ter acesso a Marx, a Mises, a Hayek e tal, ajudou bastante para me livrar do marxismo. Mas, assim, eu tive que fazer como eu posso dizer, um autoexame moral para eu conseguir me livrar de todos os aspectos do marxismo. E continuo fazendo. Então, assim, eu tive que perceber e admitir para mim que eu não tinha apenas ideias ruins acerca da economia. Eu tinha ideias ruins acerca da vida e do mundo de modo geral. Se você não faz isso, você não se livra do marxismo. O marxismo continua em você, ele vai apenas se transmutando. Você pode parar de falar, por exemplo, de luta de classes, mas aí você começa a falar de minorias oprimidas, de governo mundial para proteger o meio ambiente. Vocês estão entendendo? O marxismo, quando você não faz esse autoexame moral, ele simplesmente vai tomando novas formas, mas você continua sendo marxista. Então, assim, é importante que você avalie o que há de obscuro na sua alma que atraiu você para o marxismo. Além, é claro, dessa lavagem cerebral que a esquerda fez no país inteiro ao longo de décadas. Então, assim, para vocês não me entenderem errado, eu não estou dizendo que todo mundo que é atraído pelo marxismo tem algum seríssimo problema moral. Eu estou dizendo que, além da lavagem cerebral, que é um dos principais motivos da pessoa virar marxista, ela tem que também fazer um exame moral de entender
Por que ela foi atraída por essa doutrina e o que está impedindo que ela deixe essa religião política, apesar das evidências de que ela não funciona. Vocês estão entendendo? Então é necessário uma autocrítica intelectual e moral. E a gente sabe que assim, uma boa parte dos esquerdistas, como o autor diz, jamais fará isso. Infelizmente. O que fazer com esses esquerdistas? Não sei. Por conta disso, por conta dessa necessidade de defender essa identidade como protetor dos fracos e oprimidos, como pessoa abnegada, é que a maioria dos esquerdistas resiste a qualquer crítica que seja feita ao marxismo, simplesmente como ódio de classe, reação burguesa. Assim, é difícil você argumentar logicamente com um marxista, porque ele não está ali simplesmente defendendo ideias, ele está defendendo praticamente a sanidade mental dele, ele está defendendo a identidade dele. Se ele admitir que o marxismo está errado, ele vai ter que inventar uma nova vida, um novo eu. E é um negócio trabalhoso, não é todo mundo que vai fazer isso, certo? Então, o que sobra para eles é continuarem no erro, independentemente de quantas pessoas morram no caminho, independentemente do quanto eles tenham que ignorar a realidade para continuar nisso, porque o que está em jogo para eles é, assim, sem medo de exagerar, é uma questão de vida ou morte. Então, eles continuam. Vocês estão me entendendo? Então, cabe a nós fazermos o procedimento contrário, não apenas fazer esse autoexame da consciência moral e da consciência intelectual, mas também, como o professor Olavo dizia, reocupar os espaços na cultura. Não adianta só ter presidente de direita, ter deputado de direita, tem que ter direito e conservadorismo na cultura, senão não adianta nada, certo? Essas são as questões principais que a corrupção da inteligência vai abordar. É um livro fenomenal, mas assim, isso que eu tô trazendo aqui para vocês é um resumo, porque o livro, ele trata de muitas questões de forma bastante aprofundada, apesar de não ser um livro muito extenso, são 364 páginas, mas assim, um livro muito profundo, mas eu acho que eu já falei bastante aqui, deve estar com meia hora esse vídeo, e eu sei que aqui no YouTube os vídeos mais curtos são mais vistos, então eu vou encerrar por aqui. Você deixa seu comentário. Caso você tenha lido o livro, comenta o que você achou. Estou aberta a sugestões similares, certo? Podem ser filmes também, não precisa ser livro. Não se esquece de deixar o seu joinha, de comentar, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, certo? E é isso, eu agradeço a sua atenção. E a gente vai se ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, até a próxima.